aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Não Concordo Podcast. Hoje chegamos com o nosso episódio número 54. Estou aqui com os meus amigos Pedro Ricaldoni e Luiz Dias. Tudo bem, amigos? Salve. Beleza. Então, eu queria perguntar como é que vocês estão antes de introduzir o assunto diretamente, porque me falaram que tem muito tempo que eu não pergunto isso no início dos episódios. Então, só para saber, vocês estão bem? Meu Deus, ninguém tá bem, né? Não, tá todo mundo bem, todo mundo bem. Todo mundo bem. É uma quarta noite, né? Se perguntar tá bem também, né? Assim, né? Não exagera, Você né? pode estar bem e cansado. É o meu caso, né? Mas tudo bem, tudo bem. Você pode estar Olha bem só. e cansado, você pode estar bem cansado, você pode estar exausto. Pode estar bem e cansado, exausto e cansado e bem. Tem muitas variações aí. Mas então, hoje a gente resolveu reunir aqui para poder falar sobre alguns números, né, que nos chamaram a atenção em relação a o que foi divulgado, né, nesses primeiros dias, né, de vendas do Switch 2. E aí eu queria deixar, né, já passar a bola aí pro Luiz, que ele trouxe essa pauta dessa vez. Conta pra nós aí, Luiz. Então, hoje a Nintendo soltou, né, que o Switch 2 já vendeu 3,5 milhões de unidades em 4 dias. E aí esse é basicamente o recorde, né, de todos os tempos, pelo que o pessoal, né, tá falando. A gente não conseguimos fazer uma pesquisa muito profunda sobre isso, mas teve um canal no YouTube que chama Inside Games que eles pesquisaram um pouco e eles trouxeram ali alguns números para ação. Então, assim, para o pessoal ter uma ideia, o Switch 1 ele vendeu 2,7 milhões no mês. O Play 4 vendeu 2,1 milhões em 2 semanas. E o Play 5, 3,4 milhões mês de novo. Então, assim, dá pra ver a dimensão do que é isso, né, do Switch 2, né? Então, assim, destruiu todos os outros consoles. Tem com certeza chama muita atenção porque foi 4 dias o que o PS5 praticamente trouxe em mês. Mas tem aquela ótica, né, de que o PS5 saiu em novembro de 2020, né? E a gente tava com aquela escassez dos chips, né? Vocês acham que isso tem interferência direta? Teve, né, na época? Eu acho que as vendas do Play 5 afetaram sim. Porque a escassez dos chips, assim, afetou de tal forma que eu lembro do lançamento da pré-venda aqui no Brasil. Afirmavam que um lote ia vir pro Brasil, ele acabava em tipo 1 hora. Confirmava que um segundo lote ia vir pro Brasil, ele acabava de novo, né? Rapidinho, né? Lembro de eu ter comprado, tipo, no 3º mês de pré-venda, eu acho, alguma coisa do tipo, né? E sei lá, acho que era o 3º lote, né? Então, assim, já tava no 3º lote e não tinha nem lançado ainda, né, o negócio. Então, assim, eu acho que eles estavam lidando com uma quantidade bem reduzida, né, de consoles. É claro que, assim, a gente pode sempre falar do que é, né, o contexto do Brasil, né? Tanto naquela época, porque a gente sabe que em qualquer um dos casos, a maioria dos consoles vai ir para os Estados Unidos e Europa, né? E aqui eles vão, tipo, mandar um valor simbólico só pra dizer que o lançamento foi global, né? Mas eu acho que sim, né? Eu acho que afeta, mas eu não acho que afeta a ponto de bater o que o Switch 2 tá fazendo, não. Eu acho que isso é muito difícil também, pela distância dos números. E é impressionante até na situação de que, tipo, o mundo inteiro reclamou do preço. A gente via os anúncios no YouTube oficial da Nintendo e o chat inteiro era drop the price. Num nível que num outro momento, numa outra apresentação que eles fizeram, durante os dias teve várias coisas, né? Vários jogos tendo momentos de apresentação ali em lives e tudo. E uma dessas, depois dessa que ficou famosíssima pelo Drop the Price, eles fizeram sem o chat ao vivo. É verdade. Então, o que vocês acham que a coisa foi nesse nível? Cara, eu ia
trazer assim que eu acho que mesmo com todo mundo reclamando do preço, é óbvio que isso parece um pouco hipócrita, né, do pessoal tá reclamando e mesmo assim comprar, mas parece que é como se eles tivessem tivessem não, né? Porque eu acredito que eles estão, né, bebendo muito da água do Switch 1, de que todo mundo entende assim, olha, esse videogame aqui foi sensacional. Eles melhoraram esse videogame. Por que não ter esse videogame? Óbvio que o preço é um empecilho, mas eu entendo que tem gente que fez movimentos assim de que o preço é esse, ok, eu vou pegar assim mesmo porque é como se fosse uma versão premium desse videogame que eu tive e já foi sensacional, por exemplo. Eu acho que o sucesso do Switch 1 deixou o Switch 2 forte demais. Assim. Eu acho que você tem razão nisso, sim. Né? Se a gente for considerar isso, na Switch 1, eu acho que aquela última avaliação, né? A gente viu que o Switch 1 tinha vendido aproximadamente o que? 150 milhões? Ele estava bem próximo dos 150 a última vez que eu me lembro, que a gente falou aqui. E assim, já no nível de ameaçar de verdade o PS2, né? A hegemonia ali. Eu acho que já tinha passado, porque a Sony também já tá subindo esse negócio do PS2 já, né? Toda hora, né? Então assim, já tem as dúvidas de que se já não passou, né? Porque são 152 milhões. Tá, isso equivale a 2,3% de Switch 1 vendidos, né? Ou seja, é como todo lançamento, né? É o grupo dos aficionados, né? E dos criadores Sim. de conteúdo. Mas como o Switch 1 vendeu pra caralho, é coisa gente pra caralho. Atinge muita gente, né? Isso é algo que, tipo assim, com certeza, né, 2%, 3%, né? Eu acho até que posso dizer que os primeiros 10% dos mais aficionados usuários de Switch, eles vão, assim, eles vão ir comprando assim que tiver oportunidade, né? Assim que aparecer, e é isso aí, né? Mas a verdade é que o Switch 1 é muito absurdo. A gente nunca tinha tido console do PS2 pra cá que tinha sequer dado um senso de ameaça pra ele nesse número de vendas totais, né? Então, só de ameaçar pra mim já é algo muito bom, assim. Mesmo assim, a gente pode considerar que o Play 2 ele ficou muito tempo à venda, né? Ficou em torno de 14 anos, né? Então é tipo o dobro do Switch 1, né? Praticamente 2 gerações com ele sendo produzido. Que, se não me engano, ele é de 2000 e o último foi produzido em 2014. 2014 a gente já tinha um ano que o PS4 já tinha saído, inclusive. Eu acho que isso tem muito a ver com uma coisa que todos nós tivemos ao longo do tempo. Eu sei que a gente pode acabar mudando os gostos, né? Mas a gente mantém aquela experiência, né, especial que a gente teve na infância, na adolescência. Então, se você for considerar que a Nintendo, em geral, é a empresa que faz jogos para crianças e adolescentes e o público mais infantil, né? Em geral, isso é verdade. Você pode considerar que do sucesso do Switch 1 para o Switch 2, a criança de 10 anos hoje está com 18 anos e tem dinheiro para comprar. Bem possivelmente. Uhum. Uma criança de 12 hoje está com 20. Eu estou considerando o tempo, né, de lançamento do Switch 1. Tá? O tempo que ele ficou aí. Tem muitas crianças que cresceram com o Switch 1 e hoje tem dinheiro para comprar. Talvez seja... Eu acredito que o Switch 2 vai ser o primeiro console comprado com o próprio dinheiro de milhares de pessoas. E isso com certeza impacta, porque você sempre vai comprar o primeiro que você fala assim, aquele que impactou a sua infância, né? Então, se a pessoa cresceu no Play, ela compra o Play. E Xbox é a mesma coisa. Então, quem cresceu no Nintendo costuma continuar comprando o Nintendo antes de todos os outros. Sim. Você vê que, por exemplo, eu sempre tive PlayStation. O Switch foi o meu primeiro console da Nintendo. É o meu primeiro e único, né? Porque isso que você falou faz muito sentido, porque eu pensei em todas as vezes eu pensei em PlayStation antes dos outros.
A única vez, por exemplo, que eu tive um Xbox foi quando não tinha destrava pro PlayStation 3 e tinha pro Xbox 360. E aí eu troquei um por outro. Então, assim, isso que você falou faz total sentido pra mim, assim. Pensando na minha experiência de vida com os Assim, consoles desde pequeno. assim que a situação mudou, você voltou pro Play, né? Como assim a situação mudou? Não entendi. Você foi pro Xbox porque não tinha Sim. como. Quando a situação mudou, ou seja, na primeira oportunidade que Sim, você teve sim. de voltar pro Play, você voltou pro Play. Na verdade, concordo com a sua afirmação, mas eu acho que mais no primeiro momento que a gente teve de escolha de criação de biblioteca, eu fui pra Aham, lá. entendi. Porque foi o PS4, apesar de eu ter chegado nele no último ano de geração dele, que foi 2020, eu fui entendendo isso, que era um momento de gerar bicicleta, biblioteca. Desculpa, Ficou gente. muito bom. Ai, eu não vou cortar isso não, eu vou deixar Isso isso. ficou muito bom. Essa bicicleta aí é do Albert Hoffman, né? Sei lá, velho. Eu Ok. trabalhei muito hoje. Relevem, por favor. Foi o primeiro momento de gerar a biblioteca ali. Eu fui pro PS4 entendendo isso. E também já com a tranquilidade que na época já tinha as notícias e confirmações da Sony de que o PlayStation 5 seria retrocompatível e essas coisas todas. Então não foi uma coisa que eu fui me preocupando. Eu fui já sabendo que eu precisava não necessariamente firmar o token de geração em um tipo de console só, mas que naturalmente eu tinha que ter um direcionamento onde eu poderia concentrar melhor os jogos que eu queria estar jogando. Então assim, foi uma escolha. Mas essa escolha é diretamente ligada ao que eu, por exemplo, tinha como história de vida na infância, né? Mas mesmo pensando nessa questão da nostalgia, eu ainda fico impressionado com esses números. Que você pensa que ele lançou só com o Mario Kart, né? E os jogos com pacote de melhorias, né? São jogos que basicamente todo mundo tinha, né? Eram jogos principais ali, né? Então, assim, não tem muita coisa nova. E mesmo assim, são números absurdos, né? Eu acho que isso me surpreendeu muito. Mas tipo assim, bem parecido com o Play 5, né? Que também foi uma venda absurda. Foi. Né? A questão da biblioteca, essa que é a questão. A questão da biblioteca fez o marketing ser atrativo agora, de tipo assim, os jogos que você já tem de cara vão rodar melhor. Sim. Então a pessoa, eles conseguem vender o console sem vender jogos, porque a pessoa já tá pensando, nossa, esse jogo que eu tenho vai ficar foda, né? Então, tipo assim, igual eu, por exemplo, se fosse barato, eu ainda tô pensando, eu já tenho o Pokémon Violet aqui. Eu ainda tô pensando em talvez esperar pra quando o Switch 2 estiver abaixo de 4 mil, né, se um dia chegar no Brasil, esse preço, eu jogar nele, junto com o resto do Zelda, que falta zerar, o Tears of the Kingdom. Por quê? Porque vai estar melhor, a tela maior, entendeu? E só de saber que tem uma possibilidade de jogar de uma forma melhor mesmo, no geral, eu acho que já é ativo. Já. E isso que você trouxe é interessante. Eu acho que é um bom gancho, porque, né, a galera comprando só para poder jogar os jogos de maneira melhor, né? Isso só é razoável lá fora, né? Que é uma coisa também que mostrou essa venda do Switch 2, né? Que como que a gente, né, o Brasil é irrelevante nesse mercado mundial, né, do Switch. Foi impressionante. É difícil, né? Porque aqui eu lembro da gente conversando naquele último episódio, se não foi foi no dos videogames, né? 2 anteriores, né? 2 pra trás. Uhum. Que a gente tava falando dessa questão, né? E que no Brasil, né? Lançou o Switch, ainda demorou uns 2 dias, né? Do lançamento aqui pra eles esgotarem nas lojas oficiais, né? Kabum, Mercado Livre e Amazon, né? Uhum. E aí a gente ficou até especulando nisso, né? Isso é o que? É porque tá caro demais e o pessoal não tá comprando, não tava comprando? É porque, como a Nintendo disse, ela conseguiu fabricar Switches o suficiente pro lançamento, né? Qual é o motivo disso, né? Realmente o Brasil, assim,
eu acho que de qualquer forma aconteceu com o Brasil, que aconteceria o que a gente comentou já de que poderia acontecer, que é o fato de, tipo assim, como não é um mercado muito grande, que esse preço vai descascar a maioria dos brasileiros, né? É um mercado grande, mas não por esse preço, né? É o pessoal que ainda tá comprando Play 2 usado, né? Eles iam focar, eles iam focar o envio dos consoles para Europa, Estados Unidos, né? E Japão, né? Porque são os maiores mercados, e aí você preenche eles e manda um pouquinho para cá para falar que lançou globalmente, né? É o que a gente tem falado, o que eu tava falando do Play 5. E eu acredito sim que no Brasil não deve, eu ainda acredito que no Brasil não deve ter sido uma venda absurda, né? E que eles provavelmente mandaram muito menos, muito menos pra cá, né? Do que mandariam para os Estados Unidos da vida. Né? Também acho. Aí eu concordo que essa situação da irrelevância nossa em causar um impacto no mercado por questão de preço é real. E aí significa assim, que a gente se fudeu basicamente. Porque, né? Não faz diferença nenhuma se a gente compra ou se a gente não compra. Então, não adianta bocoitar. Vamos pagar caro pra caralho e foda-se, né? Então, né, aí pro futuro, quem quiser comprar aí o Switch, né? É isso, jogos de R$450, né? O console 4 e cacetada. Então, assim, não tem muito o que fazer. E é uma situação ruim, né? Porque eu acho que a tendência é só piorar daqui pra frente. Essa tipo distância assim, que eu quero dizer. Então a gente vai cada vez pagar mais caro. o pessoal vai pagar online pra usar o botão C. E eles não estão nem aí pra isso, né? E realmente essa questão do boicote que a gente esperava, ele não é um boicote, mas assim, bater recorde foi muito fora da curva, né? Eu ainda acredito que tem gente insatisfeita, eu ainda acredito que no Brasil o pessoal vai chiar. A Nintendo tem grande chance de sair daqui de novo, porque eu não vejo o brasileiro gastando isso no console e ainda pagando 500 em jogo. Então assim, se o brasileiro comprar, ele vai piratear. E vai acontecer em algum momento, né? Ele tá bem recente ainda, mas a gente sabe que vai acontecer, querendo ou não. Eu acho que basicamente acho que a esperança pro Switch explodir no Brasil agora, né? O Switch 2 é se conseguirem desbloquear. E se conseguirem desbloquear, colocar os jogos e tal, aí vai ser um mercado enorme de Switch 2. Que a Nintendo vai ficar, né? Bravíssima, mandando os advogados pra todos os lados, bater na porta da galera, porque, né? Vão estar perdendo dinheiro pra caramba. Pois é, esse vai ser daqueles que, assim, vai ser vendido igual o Play 2 era vendido. Você comprava novo já na loja que desbloqueia, entendeu? Que a pessoa comprava novo, desbloqueava, botava na caixa e falava que tá zero, já desbloqueado, toma. É isso. Mas Vocês eu acham acho que tem... Pode falar, Luiz, primeiro. Não, eu só falando, mas Não, eu acho que se não tiver desbloqueio, a chance do Switch estourar aqui é muito pequena. Eu não acho que eles vão conseguir os números que eles esperavam, né? Pensando assim, no investimento que eles estavam fazendo também, né? Porque eles estavam investindo em localização, todas essas coisas, né? Eu acho que não vai valer a pena. Virou um artigo premium por enquanto, né? Quem tá podendo fazer esse grande investimento no console e nos jogos vai levar. O que eu ia perguntar é o seguinte: vocês acham que pode acontecer com o Switch 2 igual aconteceu com o PS Vita por aqui, por exemplo? Porque o Vita foi o seguinte, beleza que ele é de muito mais anos atrás, mas entre 2020 e 2023 ali mais ou menos, assim, a procura por PS Vita, mesmo que usado e etc, foi muito alta por conta do desbloqueio dele. Aí tudo que o desbloqueio oferecia, porque era um portátil, dependendo da situação, você conseguia achar ali num preço acessível de uns R$600, talvez chorando até menos, mas você achava assim, consoles relativamente novos, que você tinha acesso à biblioteca, uma biblioteca bem interessante, aí vinha com a biblioteca do PS1 junto, a biblioteca do PSP junto também, e os jogos de Vita ali, mais ou menos, quase que com a potência do PS3 ali.
Então, ele teve um boom muito grande, muito tardio, mas foi depois que aconteceu o desbloqueio. Vocês acham que tem chance de acontecer a mesma coisa com o Switch 2 aqui? 100%. Se acontecendo desbloqueio, sim. Eu também eu concordo. Assim, o preço vai baixar? Vai baixar, mas se você considerar como que o mercado recebeu, talvez abaixe depois de vender, sei lá, 60 milhões, 70 milhões, porque eles vão pensar assim: olha, o pessoal lá fora tá comprando por esse preço, o pessoal do Brasil não tá comprando bem. Se a gente abaixar já o preço no Brasil, né, a gente vai disponibilizando migalha muito cara para o Brasil, né, tipo, muito menos do que o normal, pra gente alimentar os mercados que estão pagando, porque o melhor é pagar full price, né? Então, assim, vai acontecer isso e algum momento vai baixar. Em algum momento a gente vai ver o Switch abaixo de 4 mil. Só que talvez, por causa desse lançamento, talvez seja só depois que o mercado americano e europeu e asiático der uma estagnada nas vendas do Switch. Também acho. Nesse sentido, eu acho que uma perspectiva de um usuário normal que gosta do Switch, mas que não tá empolgadão, né, mais com isso, talvez seja aquele momento que a pessoa já decida a esperar pelo Slim ou pelo OLED. Faz sentido. E acabou de me vir uma coisa aqui, que é o seguinte: o Switch 2 não tem tantos jogos específicos para ele, exclusivos dele agora, né? A gente tem o Mario Kart World, né? Tá vindo o Donkey Kong, o Bonanza, e tem outros jogos para virem adiante. Mas, por exemplo, o que a gente teria de novidade, entre aspas, o Cyberpunk rodando nele, se não me engano, o Elden Ring, né? Também tá vindo para ele. Vocês acham que esse início com quase nada de jogos exclusivos e novos para ele também dá uma afastada na galera, assim? Pensando aqui no Brasil principalmente, porque ele continua vendendo muito. Tem a empolgação do novo console, não tem afastou, pontas né? da biblioteca. Basicamente não afastou. É isso. Eu acho que não fez tanta diferença. Também acho que não. Porque comparado, tipo, é porque o negócio ele vem acoplado não só com potência, que é a diferença do Play 4 pro Play 5, mas com uma tela maior, controle maior. Tipo assim, você tem vantagens nele mais do que se você faz um upgrade de console de mesa, né? Porque um upgrade de console de mesa, você tá fazendo um upgrade da potência, né? Vai rodar mais rápido e mais bonito. Mas a sua tela é a mesma. É a tela que você já tinha, né? No Switch, isso tá nele, né? Pô, esses upgrades, eles têm a potência a mais, que vai rodar os jogos melhor, mas tem a tela para suportar esses jogos melhor, o controle melhor, né, maior, no caso do modo portátil, né? Então, assim, ele traz mais vantagens de fazer o upgrade para os jogos antigos. Quem iria imaginar, né, que você pensar que o Pokémon Scarlet horroroso da Game Freak, né, poderia ser um motivador para a pessoa comprar um console. Uhum. Ou seja, o trabalho péssimo que eles fizeram de otimização vende a próxima geração, porque as pessoas querem uma versão mais minimamente decente do jogo. Isso reforça o que eu questionei no início, né? De que eu questionei não, né? Que eu praticamente afirmei que eu acho que o Switch 2 tá sendo um sucesso por beber do sucesso do Switch 1, né? Você acabou de praticamente coroar isso que a gente tinha falado no início também. Mas, ok. Ele é o sucesso do Switch 1, mas eu digo assim, no sentido de que é o fracasso do jogo, né? É o fracasso da Game Freak. No caso da Game que, Freak especificamente. O jogo joga tão mal que a pessoa quer comprar ele pra jogar melhor, sabe? Pra rodar melhor. É loucura. Sim, mas é verdade, é real. Uma das coisas que me motivava no Play 5, não só o Demon's Souls Remake, era poder jogar o Bloodborne a 60 FPS. É uma porra de um destrave simples que eles podiam fazer e eles não fazem. Sinto muito por isso, amigo. Sei que muita gente reclama disso. Não, mas pode ficar tranquilo, você vai estar alimentado. Já saiu The Last of Us 2
Já Full foi. price. Já joguei tudo nas duas plataformas, não faz sentido agora não. Tem que ter jogo novo mesmo. Já esgotaram a cota do que eles podiam fazer. Mas, ó, pessoal, então é isso. É isso. Conseguimos trazer aqui as breves reflexões sobre o Switch 2, né? Sobre esse início extremamente forte, né, do console. E reforçando mais uma vez, muito obrigado você que acompanhou aqui até o final desse episódio. Você que tá aqui pela primeira vez, tem outros 53 episódios para trás que você pode também ouvir. Abre lá o aplicativo no celular do Spotify, vai na nossa página e faz uma avaliação se você já ouviu algum episódio. Muito importante essa avaliação, principalmente para poder trazer para mais pessoas. E é interessante também mostrar para os amigos, né? A gente sempre divulga os episódios no Twitter e no Spotify e no Instagram, né, na verdade. E a gente também tem um canal no YouTube, né? Lembrando, inclusive, que a gente está tendo um quadro das cartas dos ouvintes. Então pode mandar para a gente as cartas no nãoconcordopodcast@gmail.com. É isso. Abraço para vocês e valeu, amigos. Até a próxima gravação de episódio. Valeu. Vou falar que foi breve, a gente fala pra caralho. Nossa, valeu. Valeu.